Perfeito. Ô Minotouro, você enfrentou, eu falei na abertura, que você enfrentou grandes nomes. Você subiu no ringue com grandes nomes, com o Dan Henderson. Dan Henderson. Dan Henderson era um campeão do Pride, foi campeão do UFC também. E você o enfrentou. Ganhei dele. Ganhou? Ganhei dele com 5 minutos de luta. Foi uma lutona no e Pride. E também com Alistair Overeem. Alistair Overeem também Exatamente. Era um campeão. Era um holandês. Holandês. Também, enorme, grande também. Consegui ganhar dele 2 vezes. E qual é a estratégia? Você sobe no ringue já para terminar rápido, para você já matar ele em alguns minutos? Depende, cara. Vou te falar. Para cada lutador, você tem uma estratégia diferente. Você olha a luta dele e fala... Por exemplo, eu tinha um cara que trabalhava comigo, que ele era um nerd do negócio da luta. Ele fazia as análises e ele dizia assim, esse cara chuta no primeiro round. Você fez tem um histórico de 3 chutes, né, no primeiro minuto. Esse cara, no segundo minuto, ele começa a usar mais a mão direita. Cuidado que ele usa essa sequência aqui. Então você vai olhando, aí fala, para esse cara aqui, eu vou fazer uma luta mais segurando, vou fingir que vou, então vou ver a reação dele. E tem outro que ele fala, não, esse cara começa devagar o primeiro minuto, você dá uma acelerada nele que você ganha vantagem. Perfeito. E você vai criando uma estratégia para cada lutador. E a estratégia, ela não é só física, óbvio, você treina, você se alimenta bem, você pratica exercícios físicos, você faz a musculação, mas eu acredito que a vitória, ela depende muito da gestão emocional. Sim. Você precisa ter o controle das suas emoções para, com frieza, você fazer o que deve ser feito em cima do ringue. Em cima do ringue. E isso é muito importante. Como é que você trabalha a sua inteligência emocional? A inteligência emocional, assim, geralmente você tem que ter um psicólogo. Ou então um coach, sim, um cara que trabalha a sua mentalidade, o cara que vai te acompanhar o tempo todo. E aí, dependendo da fase de como ele tá, como você tá, né, ele vai te olhar e te defender ali, ele faz alguns trabalhos focados. Né? Por exemplo, tinha luta que você estava com frustração. Por exemplo, teve uma luta que eu entrava, eu tomava uma queda que eu não podia tomar e eu sabia que o cara que eu ia lutar era bom de queda. Aí o cara falava assim, ó, você só tem 2 trabalhos. Frustrou, desfrustrou. Você não pode chegar na frustração, você começa a se boicotar. Eu caía e, de repente, eu começava a me entregar mais. Eu já perdia, já começava, não tenho que perder. Então, eu ficava com, não posso perder, eu perdia. Então, eu tenho que evitar, que é só isso, eu tenho que focar de outro jeito. E esse cara fazia um trabalho, e aí eu começava a mudar o jeito, a mentalidade. Então, tudo começa na mente, cara. Tudo começa na mente. Começa na sua cabeça. Se você entrar posicionado para a vitória... Se enxergar como um vitorioso. Como vitorioso, isso dá antes da batalha começar, já se enxergar como vitorioso. Isso dá muito certo. E tinha exercícios que a gente faz, né? Nós fazíamos. Tinha até um psicólogo, o Rubinho, ele fazia comigo, que é visualização da luta. Isso. Você entrar num estado assim que você está tranquilo, tá, começar a pensar na luta acontecendo e todas as possibilidades, na característica do cara. Lógico, você estuda ele bastante, e aí seus golpes acertando, se você indo bem, você começa a ver aquela luta perfeita. Cara, teve um dia que eu fiz tanto exercício que eu fui fazer uma luta lá no UFC em Curitiba e eu sabia que a queda dele entrava com a cabeça assim, fazia assim. Aí, quando chegou na luta, o cara veio, o cara rápido, né? O cara era muito bom. Parecia que ele estava de câmera lenta. Tá vendo só? Porque de tanto que eu visualizava acontecendo a minha coisa, eu defendi perfeitamente tudo. Parecia que ele estava... O exercício que eu fazia antes. Eu fiz tanto durante 2 meses, 3 meses aí, todo dia, que parecia que o cara entrou em câmera lenta. Mas não é porque eu estava com tudo já na minha cabeça do que eu ia fazer. Minha estratégia entrou de forma perfeita. Maravilha, Minotouro. Hoje você é referência para a nova geração. Agora, quando você começou, quem eram as suas referências? Cara, quem você enxergava que eu me inspiro nele e eu quero seguir os passos dele? Quando começou o UFC, o Royce Gracie. Royce Gracie, quando foi o UFC 1, o UFC 2, o UFC 3, ele foi campeão. Depois ele saiu e aí começou o UFC. Então ele foi o cara que, então para mim, era o cara pequeno, de 75 quilos, que finalizava os caras de 100 e tantos quilos americanos. Então, a técnica do jiu-jitsu, aquilo ali me encantava. Eu tenho que fazer esse negócio. O jiu-jitsu funciona. Ele mostrou a prova que o jiu-jitsu era uma luta que o fraco pode vencer do forte. Que a técnica pode... A técnica. Aí eu comecei a querer estudar o jiu-jitsu por causa dele. É o rei Davi que venceu Golias. Davi e Golias.
Rei Davi, fisicamente, era mais fraco. Mas é na a técnica, é a inteligência emocional, a visão interior e a sabedoria. E o rei Davi, nos Salmos, ele relata isso. Ele fala, Ana, ele pede para Deus, por que eu estou sofrendo tanto? E você também, na sua juventude, teve que passar por muitas dificuldades. Gametarive, gametadov, kavdecha, está escrito no Teilim, nos Salmos. Eu tive que enfrentar um leão, eu tive que enfrentar um urso, por quê? Mas aí ele entendeu que tudo isso era uma preparação para quando chegasse o momento dele enfrentar Golias e vencê-lo. Então, tudo que você passou lá atrás também foi uma preparação, e a tua mãe, a grande heroína, foi uma preparação para você chegar aonde você chegou. Não deixar faltar o treino, não deixar fazer, né? Tá Disciplina. Para manter a disciplina. Disciplina. Né? O atleta tem que ter a disciplina. E aí foi a preparação, né? Que maravilha. E eu me lembro que você me falou até quando a lição que o Davi falou, outro dia eu vi isso. Falou para Salomão, se você tem que ter o seu estilo. Hã? Você me segue, então. Claro. Você viu no Reels? Não foi? Você tem que ter o seu estilo, né? Então, eu acho que... Seja, eu vi o Royce Gray. Seja Salomão, não queira ser Davi. Tenha personalidade. Isso que ele escreveu no Testamento. Tem a personalidade. Personalidade. E aí eu me lembro quando eu queria, né, fazer igualzinho ele. Só que tinha um diferencial. Os americanos já não caíam mais naquelas quedas. Aí eu tive que desenvolver um boxe. Sim. E aí eu fiz o meu estilo. Tinha o jiu-jitsu, mas eu tinha o estilo do boxe também. Tive que fazer o meu. O Minotouro também teve uma participação significativa no UFC. Como é que foi a sua entrada no UFC? Grandes lutas, grandes vitórias. Eu entrei no UFC em 2009. Fiquei no UFC até 2020. Foram 11 anos. 11 anos de UFC. 11 anos de UFC. Né? Eu tinha lutado o Pride, que é um grande evento também do Japão. Você lutou o Pride? Antes o Pride, durante também mais ou menos até 2007, 6 anos. Depois de ter esses 11 anos no UFC. Quantas vitórias acumuladas? 17. Foram 30 vitórias. 30 vitórias. E todas em 3 minutos de luta. Antes todos. E fiz também 35 vitórias no boxe também. Uau. Né? No boxe, eu tenho uma carreira no boxe também. Inclusive, vou lutar boxe, hein? Vai lutar? Vou lutar. Mais velho, 48 anos, mas tô de volta.